Prontinho, estamos gravando ao vivo aqui nesta quarta-feira do treino de bispos, cavalos e peões. Já colocamos uma posição aí, né, de estudo, vai ser o nosso esquenta, mas que já é uma posição do nosso curso. Então, muito bem-vindos aí, aqueles que estão prestigiando esta aula de hoje, o Ney, o Robervan, Eduardo, e com vocês, então, começamos aqui os nossos estudos. Vocês gostariam de ir de brancas ou de pretas? Então, escolha um lado aí e vai tentar ganhar com esse lado. Se você escolher brancas, tem que tentar ganhar de brancas. Quem joga é o branco. Se jogar de pretas, vai tentar ganhar de pretas. Então, será que vai dar para ganhar de pretas? Difícil, né? A primeira coisa que a gente olha é o material, ó. Muito difícil. Então, vamos tentar salvar pretas. De pretas está difícil, está com material menos. Então, ó, vamos lá. Brancas para ganhar ou pretas para empatar? Aí já até pode ser, né? Então, são 3 elementos que a gente observa nesses finais. O que a gente observa? Posicionamento dos 100, como é que estão os peões em relação à fileira e à coluna. Isso faz muita diferença, a gente viu trabalhando individualmente. E também agora a relação do cavalo com o bispo. Essa posição, como que eu manobraria o cavalo, como que eu jogaria o bispo. Tá sem peça? Ué, mas não tem jeito não, ué. Tabuleiro sem peça não tem jeito. E esse? Deu? Agora sim, deu certo? Aê! Professor de vez em quando acerta, hein? Agora sim, beleza. Então, ó, brancas para ganhar, né? Porque tem um peão a mais, ou pretas para empatar. Quer dizer, o bispo tem um radiação bom. Aí, no aspecto do bispo, nós já trabalhamos isso aqui. Quem não viu estudos assim, é só relembrar o seguinte: se você tem o centro mais aberto, né? Se ele já tiver liquidado os peões, se esse centro, né, tiver mais livre, isso é bom para o bispo, porque ele vai trabalhar ali tranquilamente, né? Conseguir passar de uma ala para outra. Se você tiver peões numa ala e na outra, isso também é bom para o bispo. Por que isso é bom para o bispo? Porque o bispo é mais rápido que o cavalo. Então, o cavalo gosta de posições fechadas e gosta de posições que tenha peões só de um lado. Então, pode ser só da ala do rei, só da ala da dama, porque ele fica só naquele ambiente ali. Então, tá aí. Se vocês escolherem brancas, vão tentar me mostrar a ideia. Se escolher pretas, mesma coisa. Nada de lance ainda, hein? Tenta entender a essência da posição. O que você vai defender? Você vai defender um lado. Quais são as potencialidades para aquele lado? Se é o bispo, onde é a melhor casa para eu posicioná-lo? Se é o cavalo, qual manobra que eu vou ter que fazer? Será que vai ficar em C4? Será que ele vai ajudar a avançar peões na ala do rei? Então, de início, ou avançar o peão passado central, de início, são essas conjecturas que você tem que fazer. Depois, num segundo momento, você vai para o concreto. Porque, por enquanto, você vai na parte avaliativa, abstrata. Ó, o Eduardo já está gostando de pretas aí para empatar, né? Está com peão a menos. O Ney está gostando das brancas, tá? Aí, o que vocês vão tentar fazer agora? Vocês vão buscar argumentos, né? Agora, na parte concreta, na parte de tabuleiro mesmo. Como que nós vamos manobrar aí para poder tentar ganhar isso de brancas? Aí nós vamos comparar, né, com o que o autor trouxe para a gente
para ver o pensamento de vocês, se estava certo ou não. Se escolheu brancas, ou se escolheu pretas, qual lado estava certo. E dentro desse lado ali, né, que foi escolhido, como é que seguiu. Então, vou dar mais um minuto para vocês buscarem os lances. E em seguida, nós já vamos aí para a parte de visualização. Então, agora vamos para a parte concreta, a coisa material, ali mesmo no tabuleiro. Ó, tá com um cadinho de eco. Isso, aí você digita aí qual seria um lance, 2, 3 lances à frente aí. Aí, ó, o Eduardo. Vou jogar H5 para limitar o rei, né? Então, essa é a ideia. Só que quem joga são as brancas. Mas aí, em sendo a vez das pretas, quando for o momento, Eduardo vai fazer o H5. Deixa eu só mexer a janela aqui, porque está dando eco. Eu vou só abrir para acabar um cadinho o eco. Já volto. Prontinho. Já estou de volta. Penso que agora esteja melhor. Sem eco. Vamos lá. Então, olha só. O Ney está pensando em dar um cheque em C4. Depois esse rei sai. Por exemplo, pode jogar esse. Pode jogar G4 ou H3 primeiro, né? H3. Depois um G4. Ok. Então, basicamente, ó, o Ney passou os seus peões da casa, melhorou o cavalo, né? Opa! Melhorou o cavalo, aquele cavalinho que ficava ali em D2 sem apoio, passou para C4, ele ganhou um apoiador. Mas observa que os peões que estavam na casa preta, na sequência que Eduardo indicou, que o Ney indicou, passou para a casa branca. Beleza. Já o Eduardo pensou em jogar de pretas. Então, suponhamos que o branco jogasse aqui. Aí ele já colocou aqui. Então, observa uma coisa, ó. O branco, em relação ao bispo do outro, deve deixar os seus peões na casa de mesma cor. Só se correr risco para eles, aí você tira da casa da mesma cor. Porque isso é um limitador da ação do bispo do adversário. Tá? E os peões próprios, você coloca, né, no caso das pretas, bispo de cor diferente. Tá? O branco coloca na mesma cor do adversário, para limitar a ação. É que se você fizer G4, mestrinho, você perde o peão, né? Por isso que eu inverti a ordem. Ó, se fizer esse, jogar G4, você perde o peão, né? Então, eu sugeri
dentro daquilo que você falou. Joga H3 e agora G4, porque você não perde o peão. Mas é a mesma coisa, né? O importante é posicionar. Porque, ó, imagina o seguinte: quando a gente estuda psicologia, a gente trabalha com realidade objetiva e realidade subjetiva. A realidade objetiva é essa que é o fato, né? Que é aquilo de fato, que é o concreto. E a subjetiva, claro, né? Está no campo aí das ideias, está por fazer. E aí, olhando o processo terapêutico, dependendo o paciente, aquilo é uma boa ideia ou não, é factível ou não, é algo da cabeça dele ou não, é boa ou não, tudo bem. Olhando a questão de xadrez, a todo momento a gente lida como o terapeuta lida lá na psicologia. Isso, Ney, exatamente. Colocando em Casa Branca, meio que o bispão vira um fantasma. Só que tem um detalhe que eu falei, né? Amplia o raio de ação dele. Quando a gente estuda a estratégia de xadrez, a gente vê que os peões próprios você coloca na mesma cor do bispo do outro, se você não tiver bispo. Ou se tiver primeiro na casa contrária do seu bispo, que é o que deve fazer as pretas. Por exemplo, ó, esses dois peões seriam legais se eles não tivessem nas casas pretas, porque isso limita a ação do bispo. Então é o seguinte, ó, mas muitas vezes acontece isso que você fez mesmo, que o bispo vira um fantasma, né? Ele passa pelo tabuleiro todo, mas não toma ninguém. Só que ampliou o raio de ação dele. Então, o que a gente recomenda aos alunos? Colocar na mesma casa. Beleza. Se tiver risco dessas peças, coloca do jeito que você fez. Então, olhando essa questão da psicologia e comparando aqui com o xadrez, a questão da realidade objetiva e subjetiva, a todo momento a gente vê isso. Olha essa posição. Realidade objetiva, é o real, a partida está aqui. Tudo que é para frente é subjetivo. Vai depender da visão de mundo, se isso for uma sessão de terapia, cada um tem sua visão do mundo, filosófica, psicológica, espiritual, religiosa, cada um tem a sua profissão, o seu estado civil, ou seja, tem suas particularidades que vão influenciar nesta realidade subjetiva. Agora, é a mesma coisa aqui, é a mesma coisa, só que a diferença é que é de conhecimento de xadrez e um pouco da personalidade também, né? Porque, por exemplo, tem posições que, dependendo da sua personalidade, você ataca, dependendo da sua personalidade, você reagrupa, defende, mantém as peças mais organizadas. Isso não quer dizer que uma coisa é ruim, outra coisa é boa. Às vezes as duas jogadas são boas. É uma questão de personalidade. Você prefere não se arriscar, prefere o Karpov, estilo Karpov é errado? Não é errado. Estilo Kasparov é errado? Também não é. São concepções diferentes. Então, dentro da realidade objetiva, está aqui. Quer dizer, isso é o real, a gente está vendo. Eu estou vendo, vocês estão vendo. Beleza. Mas na realidade subjetiva, aí depende do conhecimento de cada um. Então, por exemplo, olha só essa realidade subjetiva. Para o Eduardo, ele acha que pela força do bispo, bom posicionamento do rei, mesmo estando com um peão a menos, ele consegue empatar, que ele escolheu as pretas. É a realidade subjetiva dele. Agora, a ideia já do Ney é que o branco consegue ganhar, por conta desse peão a mais. Então, essa questão de realidade objetiva e subjetiva, que não é do xadrez, é da psicologia, se aplica muito bem aqui. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver na partida mesmo, né? Agora, ó, eu vou passar a partida, tá? O estudo aqui, ó. Jogou G4. É o primeiro lance que pensou aí esse jogador, né? Porque isso aqui é uma posição tirada de torneio. Foi um dos lances que o Ney pensou. Lá, o Eduardo, ó, o meu H5 vai ter que ser preparado agora, já não dá, né? Ó, rei D5. Isso aqui, gente, ó, é muito comum, tá? Essa ideia de você ficar duas casas de distância com o rei no mesmo alinhamento, na vertical, horizontal, do cavalo, tá? Se você pegar duas na diagonal, não dá. Para diagonal precisa ser uma só. Uma só, você não leva cheque. Por exemplo, ó, se tem um cavalo aqui, o rei aqui, o movimento do cavalo não dá cheque. Se tiver duas, também não dá cheque. Isso vertical, horizontal.
ou então se o rei estiver grudado, né? Se o rei estiver grudado, não leva. Se tiver uma casa na vertical ou horizontal, leva. Isso aí são dicas importantes, porque quando a gente estuda um livro muito bacana chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Kahneman. Esse cara, apesar de não ser da economia, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 2002. E o livro tem uma série de coisas interessantes, mas uma das coisas mais interessantes é o seguinte, que a aprendizagem ela se dá em dois modos. Um primeiro modo lento e um segundo modo rápido. Então, o nosso objetivo é passar do modo lento para o rápido. Por exemplo, você vai aprender o xadrez. É lento. Este é um cavalo. Até o movimento do cavalo, anda uma, a gente brinca quando vai ensinar a criança, né? Cavalo. Ou então, pocotó. Ele passa com o cavalo por todas as casinhas. Quando, nesse nível que vocês estão, que eu estou, a gente não pensa no movimento do cavalo e nem pensa, né, ele saltando por cada uma dessas casas. A gente já vê o potencial do cavalo. Quer dizer, que nós migramos do modo mais lento, né? Ou seja, desse modo que é ainda de aprendizado inicial, para um modo mais rápido. Então, esse modo mais rápido é como se fosse uma memória de curto prazo, que fica fácil ali, né, de você acessar. Só que a gente sabe que a memória de longo prazo é aquela que vai realmente guardar, é aquela gavetinha que você vai gravar ali no HD, você não vai perder, né? Essa memória de longo prazo, quando a gente consegue gravar algo ali, fica mesmo. Então, vamos lá. Isso, devagar para o rápido. É exatamente isso, Bervan. Essa obra é extraordinária. E também, se a gente observar, isso a gente diz a questão de aprendizagem, mas também tem alguma coisa ligada à personalidade. Joel Sintra Borges escreveu 2 livros comigo, O Espírito da Abertura e Os Mestres do Xadrez, faleceu agora em março, ele estava com 77 anos, e ele tinha uma particularidade curiosa, que o pensamento dele era sempre devagar. O meu pensamento, por exemplo, sempre foi rápido. Sempre foi rápido. Só que havia uma diferença enorme. Porque o pensamento do Joel era devagar, porém profundo. O meu pensamento mais rápido, só que superficial. Ele está errado? Penso que não. Eu estou errado? Também não. São 2 processos também, é isso aí, já é da individualidade, não é questão do aprender, né, que abordou o Kahneman. É a questão de personalidade. Você aprofundar mais e talvez você produza menos, ou você ser mais rápido e você produzir mais. Aqui, por exemplo, eu sou meio perfeccionista, então, assim, em algum momento eu tive que dar uma acelerada, senão eu não conseguia fazer as coisas do dia. Então, pela demanda de trabalho, né, primeiro aluno chegando 7 horas e o último saindo às 23, essa mentalidade, o mindset, ele precisou ser acelerado pelo perfil de trabalho mesmo. Né? Meu pensamento com relação às peças... sim, sempre elas com a vida. Eu tive um aluno, o Marcos, ele era médico da Unicamp e professor lá, né? Docente lá. E o Marcos, ele quando ia jogar uma partida, ele me falava que ele se imaginava numa batalha, como se fosse uma batalha. Então, ele imaginava um cavalo mesmo indo para cima do adversário, né? A figura do rei, a figura da rainha, que a gente chama de dama. Então, era uma forma mais artística, mais romancesca, né? Até de se lidar com essa parte figurativa aí do xadrez. Né? Viva a rainha! Aham, viva a rainha! Uma batalha, desse jeito mesmo. Aí, ó, encontrei uma outra pessoa que também tem a mesma ideia. Muito bem. Então, ó, eu vou passar os lances. G4 já mata o H5, que o Eduardo falou. Observa aí, Ney, ó. O seu H3, G4 aconteceram. Quer dizer, ele passou para as casas brancas mesmo. Agora ele vai ter que ir com o rei para D3, né?
Porque se fizer assim e assim, ó, esse rei entra na casa preta, certo? Imagina que ele vai passar o rei para D3, ó. Aí vai fazer E4, então vai fazer cavalo C4, depois E4. Ou essa possibilidade aqui, né? De mexer lá. Ele fez, mas mexeu os peões primeiro. Aí invadiu com o rei. Tem que fazer manobra pra caramba, tá vendo? E vai mexendo a estrutura até cair alguma coisa. Mas observa, na ala da dama não dá para fazer nada, deixou nas casas brancas. Aqui o rei tá sempre invadindo. E ele está manobrando o cavalo buscando debilidades. Ó. Esse ficou atrasado, esses já estavam isolados, só que agora estão avançados. Então, nesse ponto aqui, demora a ganhar. Agora é importante a gente entender a posição e ver, né, como que vai ser a tratativa aqui para transformar aquela vantagem que o cara pensou numa vitória mesmo, né, em ponto na tabela. E lembrando que isso, os lances aqui não é o mais importante. O lance não é o mais importante. Eles não são as coisas mais importantes aqui, porque importa a ideia. Essa posição vocês nunca vão ver na vida. Nunca. Ninguém nunca vai passar por essa mesma posição. Uma partida não é igual à outra. Só se for a abertura. Mas imagina uma partida de 40 lances que os dois jogaram a mesma coisa. Não tem. Mas o conceito, toda hora vocês vão cruzar com isso aqui, ó. Quantas vezes vocês vão ver, olha, a hora que acontecer com vocês, vocês vão falar, puxa, eu estava estudando lá com o professor e ele falou para eu avaliar aí se era melhor ter o cavalo, se era melhor ter o bispo. Quantas posições vocês vão passar isso aí? Dezenas, centenas delas. No meu caso, milhares, né? Só uma partida assim, que a gente imagina jogar e tal, às vezes nem chega aí no final. De repente você imagina várias partidas. Eu joguei mais de 700 torneios. Só um jogador aqui de partida amistosa, nós jogamos a partida número 10.020. Faz 30 anos que eu jogo com ele. O seu Jair Vicente Domingues é um mestre nacional que está com 76 anos, ele é daqui, e ele foi mestre nacional aos 73 anos. Faz 3 anos que ele é mestre nacional. Ele, então, um dia chegou aí em 2.200, no rate da CBX, e nós jogamos a partida 10.020 no último sábado agora. Quer dizer, imagina quantas posições eu tive que fazer julgamento se era melhor estar com o cavalo ou com o bispo. Mas nunca a mesma posição, nunca um igual ao outro, a não ser as questões de abertura. Posso passar para o outro? Entenderam mais ou menos como fazem? Então, ó, o que pensou o Ney? Colocar os peões da ala do rei na casa branca, o bispo não vai incomodar, manobrar o cavalo, manobrar o rei. Pronto, foi exatamente isso que foi feito. Claro, muito mais elaborado, isso aqui são partidas tiradas de posições jogadas por grandes mestres, né? Posso ir para o outro? Tá beleza? Esse tá ok? Joia, Robert Mantos que tá ok. O Ney também disse que tá ok. Eduardo, posso ir? Tá com dúvida? Não, ganhou o branco. Porque essa posição aí, ó, agora a gente joga A3 e vai ganhar o peão de C5. E vai cair tudo, né? Porque depois vai cair A5 também. Aí nós vamos empurrar esses peões. Ficou ruim para as pretas. Porque o rei invadiu, o outro rei não conseguiu cercar, né, a passagem. E o cavalo é a mesma casa que você falou. Manobrou, mas com C4. Então, ó, a ideia agora por enquanto, é mais importante a avaliativa. Claro que o concreto também, tentar descobrir os lances, como a única coisa que não aconteceu aqui, em relação ao que o Ney falou, ele fez cavalo C4, ele fez E4, G4, H3. Das 4 coisas que ele pensou, uma não aconteceu, porque utilizou o rei para poder passar por aqui, né? E não fazer E4, porque outra coisa, ele precisava que o cavalo defendesse. E4 com o cavalo em C4 ele não ia conseguir. Então, daquilo que pensou, só teve uma modificação, né? Então, vamos lá.
Ó, vão preparando aí que 9 horas nós vamos fazer a sessão perguntas, tá? Então, toda aula tem uma sessão perguntas, pergunta geral de treinamento, dúvidas de treinamento. Tá vendo, ó, como tá bem mais sutil a coisa, tá muito mais difícil do que a primeira aula. E a segunda aula a gente já viu alguma coisa um pouco mais avançada, né? Mas não tão avançado como agora. Agora você tem que escolher o lado, tem uma série de variáveis, aí você tem que observar se tem, aqui no caso, tem peão dobrado, tem isolado, tem atrasado, como é que está a posição do bispo, como é que está a posição do cavalo, como é que está a posição do rei. Ou seja, tem um monte de coisa, um monte de variáveis. O Anderson, tudo bem? Que bom que você está aí com a gente. Esse aqui é nosso mascotinho. Quando ele não vem, nós ficamos até preocupados. É o nosso amuleto aqui, é o nosso totem. Ele está sempre aqui prestigiando a gente. E ele é um menino trabalhador, pessoal. É, tem dia que ele chega aqui, final do expediente, dá uma passada, fala um oi aqui pra gente. Né? O Ney, que está vindo aqui mais recentemente, o Eduardo e tal, não estão muito acostumados, né, com o Anderson, mas o Robert Van, que acompanha a gente aqui direto, sempre após o trabalho, olha que esforço, né? Trabalha o dia todo e depois já sai direto do trabalho e entra e vai estar com a gente, ainda que seja uma partezinha da aula. Bem-vindo! Então, aí já são posições complexas, né? Porque também nós estamos já indo para o final do curso. Então, todos os cursos dessa natureza é como se fosse uma escadinha. Primeiro degrau, segundo, terceiro e tal, e vai subindo. Então, é como se a gente conseguisse conhecimento básico para levar para o intermediário para chegar ao avançado, né? Nessas posições aqui. É claro que eu já expliquei que os cursos do Clube Xadrez Online, em sua maioria, são para o nível intermediário, nível médio, 1.500 a 2.000. E o cara que tem mais de 2.000, 10% do nosso conteúdo atinge ele. 10%, especificamente ele. Mas, claro, alguém que está, sei lá, com 2.050, um material de 1.900, 950 pode ser útil para ele também, né? Agora, por exemplo, um material de 1.500 não é útil, né? Então, por exemplo, a gente divide em três, 1.500, 2.000 e acima disso. Então, esses cursos que geralmente eu faço é para uma faixa de 1.500 a 2.000. E o cara que está com menos de 1.500 também tem material lá no Maestros para pessoa que tem menos de 1.500. Só que tem menos material. 20% mais ou menos do nosso conteúdo. 10% do avançado e 70% do intermediário. Então, quer dizer, essa posição ela já é mais complexa mesmo. É como se a gente imaginar que dentro de uma camada intermediária você tem de 1.500 a 2.000, vamos botar 5 faixas, né? 1.600, 1.700, 1.800, 900, 2.000, 5 níveis. Então, é como se estes exercícios, eles se aproximassem agora do 2.000 de força. E aqueles primeiros que nós passamos, dos 1.500. Então, a gente vai fazendo essa oscilação, até porque as pessoas que pegam depois esse conteúdo têm nível diferente, né? Não pode ser, nem tem jeito, né? Porque não é curso individual. É um conhecimento que todo mundo pode aproveitar. Então, vamos lá. Brancas ou pretas? 3, 6, 3, 5. Brancas para ganhar ou pretas para empatar. Então, sempre quando o cara tiver inferior, vamos pelo menos aí, né, empatar, né? Porque ganhar é muito difícil. Ó, o Ney tá achando que é brancas. Ó, ele acha que o cavalo está mais eficiente, porque tem bloqueio, né? Então, vamos ver. O Anderson, então a ideia é escolher o lado, tá? Brancas ou pretas aí. Escolhe o lado. Ó, o Anderson acha que esse final é mais para empate. Então, pretas. O Bervan, eu gosto mais do branco.
O Ney, branco. O Eduardo acha que é branca. Então o Anderson. Vixe, o Anderson, a luta aí vai ser ferrenha, hein? Tá 3-1 aí, hein? Vamos lá. Então é o seguinte, essa posição, agora vamos tentar transformar em lances, né? Quem joga é o branco. Então, em jogando branco, qual que vai ser o plano de vocês aqui? Então, tenta mostrar aí o plano agora com lances. O Ney já está pensando em ir com o rei para F3. Tá. Ô, gente, eu falo Ney porque é o Jorge Ney. Agora, se o Ney, você prefere que te chame Jorge, é isso? Ele entrou como Jorge hoje? Porque o WhatsApp dele é Ney. Por isso que eu tenho chamada de Ney. Tanto faz? Então, beleza. Eu vou manter o Ney porque é o que está escrito lá no WhatsApp. Mas é o Jorge Ney, né? Tá, beleza. Então tá jóia. O pessoal deve achar estranho, mas o professor tá chamando o Jorge de Ney. Será que o professor tá ficando maluco? É que ele chama Jorge Ney. Ó, o Robervan já está imaginando ser 5. Robervan, sem fazer qualquer juízo de valor especificamente agora. Essa abordagem vai ser só mais geral, tá? Muito cuidado com lances como esse, porque ó, desgarrou da proteção. Então tem chance de cair. Ou tem chance de ganhar, né? Porque se você chegar com rei C4, você já toma aqui. Uma hora também que você quiser entrar em D5, você joga C5, o cavalo toma, depois que ele tomar. Só que tem que tirar o rei primeiro, né? Senão leva cheque ali. E entra em D5. Então, mas muito cuidado com esse lance. Pode ser um lance ganhador, como pode ser perdedor. Tá? Lances assim geralmente não vão empatar. Ou você vai conseguir entrar com o rei, ganhar esse peão, ou o cara vai te tomar esse peão do C5. Eu não estou analisando especificamente essa jogada agora, só linhas gerais, tá? Não estou fazendo juízo de valor para esse C5 agora. Ó, o Anderson também está indo aí na linha do Robert Van, C5. Beleza. Agora então, vamos ver aí o que o Eduardo acha. E também o Ney. Isso, o peão unido aí, né? Que é o peão passado defendido por outro peão. Tem peso, né? Bom, ok, pensei em ganhar o peão com o apoio do rei, mas fica. Pois é, tem que ver se é factível a passagem dele, né? O Jorge está pensando em. O Ney, né? Está pensando, tá pensando em F3, G4. Ó, muito cuidado com F3, G4, tá? Porque ele vai jogar esse. Aí o mesmo peão bacana que você tem aqui, você vai dar para o outro aqui.
Então, cada posição tem suas particularidades. E uma coisa curiosa é que em xadrez a gente vê o defeito. Você saca o defeito do outro e vai em cima do defeito do outro. Onde a posição está ruim, você vai em cima. Está com peão dobrado, você vai em cima. Está com casa fraca, você vai em cima. Está com fraqueza da oitava, você vai em cima. O rei está aberto ali na ala do rei, o roque dele ficou um pouco desprotegido, vai em cima. Então, onde tem defeito, você vai lá e bate, né? E do seu lado, você vai tentar sempre sanar algum problema que tiver a posição, mas vai buscar os pontos positivos. Ou seja, o que tem de positivo na sua posição? Par de bispos. Opa, vou postar no par de bispos. Olha, uma torre ativa. Vamos postar nessa torre ativa. Antítese, ou antitese aí é importantíssimo. Toda hora a gente está passando por ela. E aí? Conseguiram ver alguma coisa que dê para buscar o ponto de brancas? E como que as pretas, né, no caso o Anderson, vai segurar a posição? Qual vai ser a estratégia? Cavalo F2, ô Robervan. Beleza. Acho que aí tentaria um bispo C5, né? Manobrar para E1 C2. Ok. Levar o bispo para E7, dar uma ativada nele. Então, vamos ver como que é que foi jogada essa posição. Ó, rei F3. Olha o Ney aí, hein? Rei F3. Só falta ter jogado G4, hein, Ney? Ó, bispo E7. O Anderson falou nele. E jogou G4. Ai, meu Deus do céu. Vou matar esse professor. Ó, não pode tomar H4 porque tá caindo lá, tá? E aí jogou F4 que eu falei. Agora tem um problema nessa posição aí. Observa que o bispo, o ideal é que ele ficasse em cor diferente, né? Tá tudo escravo nas casas pretas. Mas a ideia é totalmente diferente daquela que o professor falou. H5, jogou G5. Então, tá muito ruim o bispo. Só que criou o peão passado defendido, né? Então, acho que um cavalo F3 aqui fica bem. E acho que vai ter aquela ideia lá, hein? De jogar o C5, sacrificar e entrar depois. Vamos ver? Ó o do Robert Van. Todo mundo acertou aqui, ué. Cavalo F2 tem de C5, né? Olha lá. Aquela ideia que eu falei de dar o peão. Só que aí agora entra com o rei e tem... só que isso aqui dá medo na gente, né? Ó. Mas tá passadão de cá, né? E lembrando que aqui o cavalo controla, porque é casa branca, o bispo... Na coroação, o bispo não interfere. Ele pode ajudar no apoio. Ó, chegou a gente onde a gente imaginou. Aí, ó, os dois agora estão presos, um para atacar e o outro para defender. Aquela ideia de ter as duas casas, né? De distância entre o cavalo e o bispo. Agora, lembra o boi de piranha? Tá um legal aqui para boi de piranha, hein? Ih, professor, esse não dá não, senhor. Ó, o peão coroa depois. Ah, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Ó, fechou. E aqui ele tá achando que ganha. Como é que nós vamos ganhar isso, pessoal? Dá para ganhar mesmo? Não sei se vocês entenderam, é que vai levar esse, né?
Entenderam a questão de que o bispo ficou um peão grande, ficou totalmente inativo. Bacana demais, né? Ó, tudo que vocês pensaram aí. Então a ideia do Ney, né, de jogar o rei e o G4 é manter tudo na casa preta. Deixou o rei extremamente ativo depois, porque é tudo na casa preta, esse rei invadiu as casas brancas. O bispo não pôde fazer nada, porque o bispo ficou muito inativo. Só que esse aqui, agora tinha um detalhezinho tático, vocês viram, né? Que o próximo lance vai ser esse, né? Aí tira a proteção. Não pode tomar perto do bispo da coroa. É, exatamente. Beleza esse? Eduardo, tudo jóia? O Anderson, Ney, Robervan, entenderam o processo? É um pouco diferente, né? Porque dá um peão passado defendido para o adversário, isso assusta a gente. Mas em compensação, o bispo fica muito mal. Brancas para ganhar, pretas para empatar. Vamos mais um. Então, depois desse, vai vir o pinga-fogo. Nós temos 4 participantes. Vão formulando perguntas aí. 9 horas eu vou perguntar. O Anderson, eu não sei se você já participou de momentos como esse, é que nós temos 3 divisões. Tem o esquenta, né? O pessoal está chegando, é um diagrama que eu coloco ali. Às vezes nem é exatamente daquilo que a gente está estudando. E depois a gente tem a sessão perguntas. Qualquer dúvida aí que você tem de treinamento. E o tema da aula, né? Que é Bispo, Cavalo e Peões. Aquele diagrama foi legal. Esse aqui também é o mesmo problema, né? Ó, de cara a gente já vê que o bispo está pouco ativo. Só que o material agora está igual, né? Então, branco para ganhar, pretas para empatar, com material igual. Será que dá? Então, vamos julgar aí. Ó, o Ney já está gostando das brancas, o Eduardo também. Agora vamos ver o que pensa o Anderson e o Robervan. Ó, o Eduardo já está indo para os lances. Já está mandando um G5. G5, F3 e invade as casas brancas, né? Porque o bispo está nas casas pretas. Quem joga é o branco. Acho que todo mundo aqui é brancas, né? O cavalinho está muito bem, o bispo muito mal. O rei tem mais possibilidade de ativar. O peão passado das pretas está no bloqueio ideal, né? O cavalo está bloqueando. Porque o cavalo é a peça ideal para ser bloqueador, porque de onde ele está, ele garante o mesmo número, ele exerce a função garantindo o mesmo ofício dele, o mesmo número de ataques. Se você coloca uma torre, por exemplo, ela se vê limitada, essa sequência de casas para frente, porque tem um peão na frente.
Cavalo no centro, nós estamos vendo que decide. Então, vamos lá, ó. O pessoal parece que está indo mais com a ideia do G5 e caminhar com o rei. Ó, G5, rei F3. Tá vendo, ó? À medida que a gente vai entendendo mais as posições, fica natural. Você olha, já vê que o bispo está mal. Você olha, já vê que tem que avançar o peão livre, né? Que é aquele peão que não tem nenhum na frente. Você tem que sacar logo ali que o rei tem que invadir as casas brancas. Então, quer dizer, este bispo vai estar escravo aqui, então ele só tem essa casa. Se esse rei sai, já tem E6. Ou se ele vai para o outro lado, já tem G6. Então, nesse aspecto avaliativo, tá vendo? A gente não calculou nada ainda. Nós só avaliamos. Visualmente, o xadrez tem esse elemento estético inicial, né? Ou seja, o layout, a imagem, a estética da coisa. Então, primeiro, foca ali no que você está vendo, visual. É um cavalo melhor que bispo, esses peões estão todos na casa preta, já tem peão passado em potencial, né? A maioria de peões aí, já consegue jogar o G5 agora, as casas brancas, debilidade periférica, invade por elas, né? E vai. Então, vamos ver como é que ganha isso, né? Porque a posição tá boa, mas ainda não tá ganho. Ele vai manobrar o cavalo para forçar H6, né? E agora criou o nosso peão passado lateral. Se o bispo toma, cai tudo aqui, né? E caindo a base, vai cair os outros dois depois. Não tem outra coisa a fazer. Cai um e vai cair o outro, né? Um D5, cai esse, se jogar esse, joga aqui e parte para a colação. Pessoal, tranquilo esse? 3-0 aí, hein? Tranquilo? Então, beleza. Agora, sessão perguntas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vamos perguntar agora. Vamos lá. Então, toda vez que vocês vierem para a aula, pensa numa coisa. Olha, eu estou estudando xadrez aqui, estou com essa dúvida. Vou perguntar ao professor lá. Pode ser útil para mim e pode ser útil para aqueles que pegarem o vídeo depois, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Isso, Ney. Ó, o Ney já tem as perguntas. Pode perguntar aí, Ney. Começa aí o Ney. Então, sempre quando vierem para a aula, pensem, ó, pergunta para o professor. Eu vou perguntar para ele. Então, o pessoal está formulando. Ah, tá. Eduardo, esse aqui eu penso que seja pior, que vai ficar o peão passado aqui, né? Peão passado defendido. É, pode dar certo também, né? Tá. Se jogar aqui, o rei entra por E6. Então, vou tentar esse. Então, a ideia é segurar com o bispo aqui e segurar com o rei essas duas. Ah, legal a do Anderson aí. Já respondo, Anderson. Beleza. O Ney também tem uma pergunta.
Cavalo G8. Aí eu volto. Aí para rei E6, E4. O Bervan também estava achando legal o rei E6. Cavalo cheque. É, já ganhou, né? Também dá, né? Vamos perguntar o computador se ele prefere a tomada ou G6. Aparentemente esse aqui está ganhando mais rápido, não tá? Vamos perguntar ao computador aí. Olha, ele está dando G6. Ó, G toma H6 também é decisivo, né? Quando é mais, menos na horizontal é decisivo. Geralmente quando passa de um ponto e meio, assim, por cima de 2. Porque não é só questão material, ele está olhando posicionalmente, né? Então, ó, deu uma diferença grande o G6 em relação àquilo que o jogador fez na partida. Parabéns aí, ó, achou um lance que ganha bem mais rápido. É. G6 é o normal, né? Que fica o peão passado defendido, vai espremer mais o rei e vai entrar em E6. Muito bom. Agora eu vou voltar lá, naquela posição que você jogou. Isso. Aqui. Tá. Se eu tentar jogar esse, vou lá do outro lado agora. Cavalo E8, a mesma ideia. Tomei. Muito bom, né? E vai cair absolutamente tudo. Então, de um lado ou do outro, tá ganho. Beleza, vamos para as perguntas então. Deixa eu ver o que já chegou. Quem não fez pergunta, vai fazendo aí. Os mates elementares, tem que saber todos para facilitar o jogo. Ó, eu vou passar para um outro campo agora. Como é que chama aquele negócio que tem em escola? Clip chart, é isso? Você faz as anotações e vai virando a folha? É clip chart? Em palestras? Tá. Ó, esses lances que o computador faz são sequências lógicas, correto? Perfeito. O que quer dizer que podemos ganhar de outra forma? Porém, passa... Ah, tá. Realmente ele encontra o caminho mais fácil, né? Mais matemático aí. Pode... Agora, aquilo que foi jogado, que eu vou apertando os lances, não é do computador. Aquilo lá é de partida real de torneio, grande mestre jogando ali geralmente, que o autor pega, né, para fazer
o conteúdo do artigo dele, que publicou em revista, ou que publicou em coisas aqui relacionadas à internet. O cara às vezes tem um site, ou em livro, ou algum programa. Calma, mestrinho. Calma, calma, Ney. Eu vou ler a pergunta de todo mundo. Calma aí que vai dar certo. Então é o seguinte, o Anderson, vamos lá, ó. A gente tem que imaginar, eu brinco com os alunos, que é como se fosse uma montanha. Imagina a montanha que inicialmente tenha 5 divisões. Então aqui é como se fosse o 2. Tanto é que eu falo com os alunos, quando eles começam, no final, que nível que você é? Aí o aluninho fala assim, ô tio, eu sou nível 1. Quer dizer, ele ainda sabe dar mate só de 2 torres. Porque se você imaginar, tem 5 mates elementares. Então, ó, torre e torre, contra rei. Aí eu pergunto para um outro, eu falo, ô tio, eu estou no nível 2. Então ele é o mate de dama. Ô tio, eu estou no nível 3. Então ele sabe dar mate de torre, como se fosse uma montanha. Né? Só que eu estou invertendo aqui, né? Como se a gente estivesse fazendo um aprofundamento. Eu estou no nível 4. Opa, nível 4 já é mais difícil. E no nível 5 é muito difícil. Que é o mate de bispo e cavalo. Vocês estão conseguindo ver aqui, beleza? Conseguem ver? Tranquilo? O que eu estou digitando? Então, basicamente, estes aqui é necessário o cara saber. Esse nem tanto, tá? Esse aqui é mais como curiosidade, aprender a coordenar a peça. É bom saber. Mas eu, por exemplo, quase 30 anos jogando torneio, nunca, num torneio, precisei dar mate de bispo cavalo, nunca. Curioso, né? Nunca precisei dar mate de bispo cavalo. Já ensinei os alunos a darem mate, tem vídeo meu ensinando a dar mate, seja no YouTube, seja no Maestros, mas né, que o YouTube é livre, o Maestro é pago. E agora, depois, então quer dizer, isso aqui cobre tudo. Tudo o que você pensar de mate, combinando uma coisa ou outra aqui, você fecha. São 5 mates elementares. Mas, por exemplo, no nível 6, isso quando eu trabalhava em clube, escola, projetos, a gente dava uma melhoradinha ali. Por exemplo, dama contra, não é dama mais torre, não, é dama contra torre. Esse final é duro de ganhar, dama contra torre. Tem que saber manobrar bem. Se o rei ficar perto ali da torre, não correr para longe para levar aqueles duplos, é difícil, porque você só consegue ganhar 2 formas. Ou você espreme e dá um mate, né, se o rei fica muito juntinho da torre, e se os dois se separam, você tem a possibilidade de fazer uns zigue-zagues ali e conseguir ganhar a peça. Então, quer dizer, nessa escalada aí, é um tipo de posição elementar, né? Então, por exemplo, você defender torre contra cavalo, você tentar dar mate de torre contra cavalo, que geralmente na prática não vai ganhar, mas matematicamente pode, né? Nenhum árbitro vai parar a partida tendo torre contra cavalo. Se tiver 2 cavalos, ele vai parar, fala, isso aí é empate forçado, né? 2 cavalos nunca conseguem dar mate. Mas torre contra cavalo, quer dizer, é difícil, de difícil execução, mas joga, né? E se a gente colocasse aqui, o torre, esse 8.000 aqui tá meio estranho. Torre contra bispo. Tá mais difícil, né? Porque o bispo tem muito recurso, não é isso? Por exemplo, vamos jogar um final de cavalo versus 3 peões. Peãozinho, peãozinho, peãozinho. Difícil, não é? Tá vendo? Você pode ir estabelecendo coisas assim. Por exemplo, vamos jogar uma posição de torre
contra cavalo e mais 2 peões, né? Se eu botar P aqui, vai ficar mais fácil, né, gente? É porque a gente não anota o P em notação. Tá, entenderam? Assim, esses mates, eles são importantes, vão até o nível 5, mas depois você pode colocar alguns outros desafios. Nossa, cavalo e bispo contra torre. Difícil, né? A torre, só se tiver muitas linhas abertas lá no final, né? Para ela fazer frente. Na abertura do meio-jogo, não consegue. Ô Jairo, tudo bem? Bem-vindo. Que bom que você está aí com a gente. Nós estamos na sessão perguntas. Pensa uma pergunta aí. O Anderson, está respondido? Beleza? Vou pegar lá. Eu peguei a do Anderson, gente, por uma questão mais didática. A pergunta dele era mais simples, né? Então, ficava mais fácil começar pela dele. Então, agora, nós temos aqui o Ney. Deixa eu ver se teve mais. Ó, subjetivamente, é difícil organizar os lances seguintes. A ideia seria fazer aquele treinamento sem as peças para ficar memorizando? Pode ser, isso é legal, mas isso é mais para visualização de tabuleiro, processo de cálculo em si, né? Porque essa ideia sua, eu acho que está mais para a questão estratégica, né? De você pensar onde quer estar e depois o que você tem que fazer para estar lá. Parece ser mais assim. Imagina, por exemplo, esse aqui, beleza? Esse eu vou apagar, tá? Eu vou apagar esse aqui então. Deixa eu ver aqui como que eu apago isso. Virgem Maria. Deve ter um jeito mais fácil, espera aí. Pego outro. Pronto. Peguei outro. Então, olha só. Imagina o trabalho de um engenheiro, imagina o trabalho de um pedreiro. Então, o engenheiro, inclusive o Jairo está aqui, o meu mentor, é engenheiro civil. Imagina, por exemplo, uma casa. Então, o engenheiro, ele vai mostrar como que vai ser a casa que ele quer. Ele vai falar que aqui vai ser uma garagem, aí aqui, né, vai ser uma sala grandona, aqui talvez um corredor, aqui vai ter um banheiro, aqui vai ter um quarto, vai ter outro quarto, vai ter a cozinha, ele vai fazer a divisão dele. Então, ele vai pegar a planta e mostrar para o pedreiro. Então, essa amostra de planta é o final da coisa. Ou seja, ele está vendo lá na frente como que tem que ser. Em xadrez, a gente é meio engenheiro e meio pedreiro. Porque o engenheiro, ele tem a ideia do todo, né? Que vai apresentar para o pedreiro. E o pedreiro vai fazendo parte por parte, construindo aquela casa. Certo? Então, esta construção, ou seja, quando você parte para a ação da coisa, é a tática. Mas é importante ter estratégia para você entender onde tem que chegar. E onde tem que chegar, esses diagramas que a gente estava estudando, é como se fosse aquilo que a gente estava fazendo. Lembra lá, Ney, que você falou assim, olha, o primeiro diagrama que eu botei, olha, aqui você joga cavalo C4, você faz E4, G4 e H3, você já estava imaginando onde as peças teriam que estar, inclusive das 4 que você pensou, 3 estavam certas, né? Ele só não jogou E4 para deixar passar o rei. Quer dizer, você viu lá na frente e com as peças você trabalhou ali para uma ação para você fazer isso, né? Um outro exemplo, isso aqui seria mais para uma abertura, né? Imagina um jogo de futebol. Então, a gente tem aqui o meio do campo e cada um de um lado.
o bom treinador, ele tem um posicionamento, ele tem uma estratégia já para a partida. Por exemplo, era muito famoso lá atrás o jeito que o Brasil jogava, né? Era o 4-4-2. Vocês lembram disso? 4-4-2? Quem é bom de futebol aí lembra disso? Que o futebol brasileiro se consagrou com 4-4-2. Depois vem uma ideia mais defensiva do 3-5-2. Então aqui ficava o Bebeto e Romário, né? Vocês lembram a Copa de 94? E o Romário, lá na frente, era esse 2, aqui. E esses 5 fortaleciam o centro, abastecendo aqui, jogando a bola e voltando para ajudar os backs aqui atrás. Então, quer dizer, isso é uma estratégia para a partida toda. Então, tá lá o Cafu, lateral direito e tal. Era direito, né? E ele ia com a bola e cruzava e depois ele voltava para ajudar a defesa e tal. Tinha que ter um preparo físico muito bom. Essa passagem que ele fazia, isso aí não é estratégia, né? Só se for uma mini estratégia. Já seria do campo da execução. Como você tem o 3-5-2, que é a estratégia geral, a execução é essas pequenas manobras. Jogar a bola, quem que vai cabecear, você passar a bola de um lado para o outro. E a mesma coisa o 4-4-2, né? Só que o 4-4-2 é mais agressivo, né? Por isso que faz muito gol, mas também, como você só tem 4 aqui no meio de campo, vai ter uma dificuldade mais de homens ali, né? Defensiva. É igual. Por que o Brasil levou 7-1? Vocês sabem, não? Isso aqui explica, né? A diferença desses dois aqui, a gente saca por quê. Por que o Brasil levou 7-1? Tá certo, que é do futebol, é do esporte, tem dia que tá ruim mesmo, como tem dia que tá bom mesmo. Porque não se preocupou com o quê? Com o meio. O Brasil ficava tentando passar a bola, ó. O meio passava ali como se fosse defesa-ataque. Nunca dava certo. E os caras vinham e matavam a gente. Então, o grande problema dessa partida do 7-1 é exatamente o centro. O grande problema foi porque perdeu o centro, como no xadrez, né? Se você perde o centro, fica difícil. Então, penso eu, Ney, em relação à sua pergunta, eu acho que visualização é importantíssima. A gente estava discutindo isso ontem, na pergunta do Jairo. A questão do cálculo, importantíssimo, mas é muito importante você trabalhar essa visão estratégica. O que você quer da posição? Onde você tem que deixar as peças? Isso aí é muito além desse quesito de cálculo e desse quesito assim, mas ele é mais analítico, né? Ele é mais extra, ele não é o concreto, ele é o extra tabuleiro, ele é o subjetivo. Onde é que você quer que as peças fiquem? É factível conseguir isso? Não é factível? Então não adianta querer fazer, mas as peças naquele posicionamento ali não vai, né? Bom, deixa eu pegar mais pergunta aqui, seguindo a ordem. Então, respondi 2 até agora. Ó, respondi os matos alimentares e essa questão, né, sobre o computador, né? E quer dizer que podemos ganhar de outra forma, porém, possa demorar mais. Esse foi o Ney que fez essa observação, mas não é exatamente pergunta. O Eduardo, sempre começo ensinando os meus alunos com dama e rei contra rei. Seria melhor ensinar para as duas torres. O mate da escadinha, na hora de ensinar regras até, eu faço 5 passos, ó. Inclusive, a gente vai ter, né? Curso de instrutor, treinador e jogador. São as 3 primeiras semanas de julho. A gente sempre faz em dezembro, mas a demanda está tão grande que eu vou ter que fazer 2 turmas. Pela primeira vez,
vou ter que fazer 2 turmas. Sempre fiz uma turma de fim de ano, são os cursos populares que a gente chama, né? Então, quando eu vou lá no curso de instrutor ensinar, então são 5 passos. O que eu tenho que saber? O nome das peças, né? Tem que saber montar, tem que saber mexer as peças, tem que saber tomar e tem que saber dar o mate. Nesse mate já é o da escadinha. O primeiro contato, até para saber o que é cheque, para saber o que é mate, a diferença de um e do outro, eu já trabalho esse nível 1, ele é aquela montanhazinha, só que eu inverti a montanha porque eu estava aprofundando ela, né? Como se você cavasse mais fundo cada vez e fosse ficando mais difícil. Mas na escola mesmo, a gente botava até uma divisória. Olha como que a gente fazia, ó. Deixa eu pegar aqui. A gente fazia lá, Eduardo. Alex Santos aí, tudo bem, seu moço? Beleza? Joia, garoto. Beleza? Alex Santos, acho que vai ter que dar uma entrevista pro Clube Xadrez aí, hein? Que tal, hein? Falando lá da sua academia, a visita aí do campeão brasileiro. Vamos marcar essa entrevista? Eduardo, a ideia é o seguinte, ó. Você está numa sala de 30 alunos? Então, por exemplo, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. Então, aqui estariam todos os alunos que só conseguem dar mate de 2 torres. Ou que ainda não consegue, né? Está no nível 1 ainda, porque se ele consegue, ele está no outro. Aqui estariam aí da sua sala, você tem 30. Então, tem um muralzinho que incentiva o cara a pular para o degrau de cima. Então, é subir a montanha, né? Só que aí, aqui até o 5, só que o 5 a gente não vai fazer bispo e cavalo, né? Nesse nível não dá. Vai só até os 2 bispos. Depois você pode botar outra coisa. Cavalo contra 3 peões, ou cavalo contra 4 peões, para os peões ganharem, né? Bispo contra 4 peões, para os peões ganharem. Ou um dama contra torre, tá. Mas, então, aqui, ó, numa sala de aula, vai diminuindo, né? Talvez aqui você não tenha ninguém. Então, mas 2 torres é sempre o início, é o da escadinha. Depois uma torre só, porque aí tem que conjugar mais, você precisa do rei. E as 2 torres dão conta, né? As 2 torres você não precisa, é mais fácil. Até a quantidade de lances. Beleza? Deixa eu ver mais aqui. Ney, no meu caso, estou conseguindo fazer esses lances à frente por conta desses estudos. Me incentiva a pensar. Meu nível de concentração é pouco. Já meu guri, ó, esse já ganhou 3 torneios aqui numa. Que beleza! Muito obrigado pela resposta, mestre. Joia. Ney, essa parte de concentração, você fala foco, você começa a jogar, por exemplo, você pensa lá coisa da sua família, do seu trabalho, alguma coisa relacionada à hiperatividade. Explica melhor aí o que seria essa questão de concentração, né? Isso mesmo, ou seja, tem um livro muito bacana do Goleman, que é Foco. Ele é um de capa azul, então ele chama Foco. Só assim, Foco. Um livro de capa azul. É do Daniel Goleman. É o cara da inteligência emocional. Tem outro livro dele bom que é para meditação. É fininho, chama Arte de Meditar. Então, uns falam Goleman, outros Goleman. O G-O vira Gol, né? Goleman. Tem palestra dele, inclusive, boa pela internet aí, inclusive com tradução. E ele tem um bem fininho, que vem um CD até, são 4 tipos de meditação, chama Arte de Meditar. Também dele. Mas ele se consagrou pela inteligência emocional, né? Ele, inclusive, fala na questão de alfabetização emocional. Uma criança vai ser alfabetizada, né, que aquilo lá é um símbolo, o A, B, C e tal, também deveria ser alfabetizada
nesse aspecto emocional. Porque ele fala que o QI, que é o coeficiente de inteligência, ele hoje é menor a importância dele que o QE, né? Que é o coeficiente emocional. Antigamente, o Jairo está aqui, ele vai me dar licença para eu contar isso, né? Mas o Jairo, numa época que nós trabalhávamos no Banco do Brasil, da agência de Cássia, e nos meus cursos de capacitação, quando eu vou falar do Goleman, essa inteligência emocional, eu cito o Jairo. O Jairo é famoso em meus cursos, é que ele não sabe disso ainda. Mas o Jairo, eu acho que isso deve ter sido 90 para 91, o Jairo era o funcionário mais importante da agência de Cássia do Banco do Brasil. E chegamos a ter um período lá 58 funcionários. Tinha uma área forte rural, toda a parte de cima do banco era área rural. E por quê? Porque chegou o primeiro computador na agência. O Jairo, né, foi fazer curso e tal, então a gente tinha que ficar distante, olhava assim, né, e tal. Por exemplo, nesse período, o Jairo sempre foi um cara bom, mas podia ser um cara mais grosso, um cara mais chato e tal, que não fazia a menor diferença, ele seria aquele funcionário, ele estaria ali, ele seria da empresa e pronto. Ainda que fosse empresa particular. No caso público é mais difícil, né? De você mandar o funcionário embora, mesmo que ele seja ruim. Mas era uma ideia de que você deveria ter o quê? O conhecimento específico daquilo ali pronto. Inteligência interpessoal, se você se dá bem com o seu grupo, com o seu chefe e tal, aí o importante era o cara fazer. E hoje já não é assim. Hoje as empresas priorizam muito o quê? A questão do relacionamento. Porque é como se fosse uma engrenagem. Se uma peça dá problema, você tem problema em tudo. Lá atrás, a gente relevava isso. Hoje já não. Então, o que acontece? Esse cara, por exemplo, se você conseguir meditar, se você conseguir, isso vai afetar diretamente a concentração. Então, é esse cara. O Goleman é o cara do equilíbrio emocional. Na realidade, é que você aprende a lidar com suas emoções. Você é nervoso, você vai continuar sendo nervoso, cara. Não tem jeito. Como é que de um dia para o outro você dorme nervoso e acorda calmo? Não tem jeito. A questão é que você vai disciplinar, você vai treinar como lidar com isso. Por exemplo, se você descobre, e chama gatilho mental, se você descobre que tem um momento que tem o gatilho mental de explosão, por exemplo, suponhamos que você tem uma ideia e o cara vai contra aquela ideia sua. Tem gente que se você for contra a ideia, ele te pega o pescoço e te enforca. Nossa, é a minha ideia, a questão do ego, né? É a minha ideia, como é que você está indo contra ela e tal? Nossa Senhora, dá briga. Então, por exemplo, nesses casos, você já aprende a sair desse ambiente. Olha, se eu confrontar, vai dar problema. Pronto, se afasta, respira e tal. Quer dizer, você ainda continua sendo daquele jeito, mas você aprendeu, por isso que ele fala em adestrar, né? Então, tem um adestramento das emoções. E a questão do foco e a questão de concentração está inteiramente ligado a esse equilíbrio emocional. Então, a arte de meditar é bom, o foco é bom, ler a inteligência emocional dele é bom. São as minhas recomendações. Goleman, tá? Ô Jairo, entreguei você aí, hein? Entreguei que o Jairo é o gênio da computação, rapaz. O Jairo era mais importante que o gerente da nossa agência quando chegou o computador lá. Era uma coisa. E o Jairo já tinha computador. Eu lembro que eu tinha um TK-85 e 85 era o ano, né? E isso aí já era quase 90. E o Jairo já tinha um computador bem mais potente. Aí a gente conseguia um livrinho para fazer programação. Aí você ficava o dia inteiro programando para aparecer um carrinho descendo a tela. Isso brigando muito com o pai e com a mãe querendo assistir novela, o pai querendo assistir jornal, e que usava-se o monitor era a TV, né? E você gravava a programação em fita cassete, para não ter que fazer de novo aquilo lá, né? Era muito curioso.
Ô Jairo, é que você passou dos 40, tem muita coisa que você não lembra, mas eu lembro. Quando a gente tem um mentor, né, quando a gente tem alguém que você admira, você observa ele o tempo todo. Então, para você, as coisas que você faziam eram normais para você, que era o seu dia a dia, mas a gente que estava mais embaixo, né, que te via ali como um líder, aquilo ali era mais marcante para a gente, né? E como você estava lá em cima, eu estava embaixo, né? Então, você sempre tem a referência daquele que é melhor, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então, o Ney está dizendo que tem um gêniozinho lá, que beleza. Tá, então, ó, essa questão de viajar com os outros pensamentos é exatamente o foco. Te recomendo ou de manhãzinha ou à noite. Ó, você é nervoso ou ansioso? Geralmente é ansioso, né? Quando tem quando tem esse perfil ansioso, ansioso. Então, ó, uma coisa que ajuda muito é a atividade aeróbia. Então, você caminhar, você correr, você fazer a natação, você pedalar. Não ficar academia de ginástica lá, por exemplo, só fortalecendo os músculos. Então, isso aí é muito bom, porque você gasta energia, né? Você gasta energia, tem todo o contato com a natureza. Quando a gente estuda o Gardner, que fala das inteligências múltiplas, inicialmente, em laboratório ali, ele conseguiu medir mais facilmente 7, né? Hoje tem mais duas, que é a inteligência de natureza e também aquela espiritual. Então, tem gente que tem uma facilidade enorme, né? Quando encontra aí, se encontra com a natureza, a mata, o rio, o campo e tal. Outros, quando lida com a questão espiritual, mesmo a religiosa mesmo, a igreja, ou espiritual, assim, quando a gente fala mais espiritualista, né, pode ser até uma questão ligado mais a um ponto de vista filosófico da vida, e não exatamente a questão ligada à igreja, mas algo além da matéria. Então, tem gente, né, que tem muita afinidade com isso, se sente bem estudando essas coisas e tal. Bom, então, as 7 inteligências iniciais são essas aqui, ó. E tem duas delas que vocês vão tentar identificar aqui para mim, ó. Então, olha só. Lógico, matemática. O Jairo é dessa aqui, né, Jairo? Que o Jairo, ele fez engenharia em Passos. Ah, lá era como chamava mesmo? Porque hoje chama o ENG, né? Universidade Estadual de Minas Gerais. Quando você fez, era faculdade o que, Jairo? FEP, né? Tá. Então, ó, lógico, matemática é o cara que tem essa visão. Vocês viram o conhecimento de finais dele, né? O conhecimento de finais do Jairo, excepcional, que é a parte mais matemática do jogo. Aí você tem a linguística. Linguística, é a segunda. Linguística. Pronto. Aí você tem a espacial. Depois você tem a corporal sinestésica, é de movimento. Corporal sinestésica. Essa que eu vou colocar aqui é das artes, tá? Mas foi na música que ele mediu mais fácil. Sinestésica. Sinestésica. Pronto. A musical, então agora a gente tem 5. E tá faltando mais duas, que é a de relacionamento interpessoal. Sou vendedor, né? Tem gente que nunca foi na escola e vende que é uma beleza. Interpessoal. E a pessoal, né? É quando você olha para dentro e consegue fazer uma leitura
perfeita de você. Isso as 7 primeiras. Hoje tem um estudo aí da espiritual e de natureza. Cada dia vai ter mais coisa, né? Mas que inicialmente a gente ficava os testes de QI, eles pegam basicamente isso aqui, ó, lógica, matemática e linguística, né? Agora, destas 7 que eu coloquei, tem 2 que têm impacto direto, inclusive é citado no próprio livro do Gardner. Quais são as 2 que têm impacto direto com o xadrez? Ô Jair, eu tive lá nessa faculdade já acho que umas 2 vezes, 3 vezes, eu acho, para a simultânea. O pessoal da engenharia me chamava lá anualmente para dar palestra para eles, dar simultânea, mas já é um período agora que já era o ENG, né? Tem mais cursos e tal. Isso. Então é o seguinte, ó, espacial a todo momento a gente luta, a gente briga com o controle territorial, então isso é espacial. E a lógica matemática tem impacto mais direto, né, para o enxadrista. Essa espacial, eu conto também nesses cursos de capacitação, é um caso que envolve o Jairo também. Vocês sabem que eu sou fã do Jairo, não é porque ele está aí, mas todos os meus cursos, como ele fez parte dos 3 primeiros anos da minha origem no xadrez, né? Os 3 primeiros anos que eu fiz trabalho voluntário, começando a aprender xadrez ao mesmo tempo, passar o xadrez para frente, lá na BB, Casa da Cultura, a Praça de Esportes, o colégio onde eu estudava, os vizinhos ali na rua. Onde tinha alguém, eu tentava ensinar. E por isso eu tive que desenvolver a didática, a parte pedagógica, para ensinar. E o primeiro torneio que nós jogamos foi Itajubá. Esse torneio, inclusive, foi um dos últimos lá. Então, nós fomos Sebastião Lopes de Souza, Joel Sintra Borges, Joel Saudoso, né, faleceu em março agora, e o Jairo e eu. Havia um outro senhor que ia com a gente, o Sertório, mas acabou não indo. E essa inteligência espacial, a gente tem uma facilidade enorme. Sebastião Lopes de Souza, alguém que fundou o nosso clube aqui, é um presidente de honra até do clube, e ele tem um negócio que é impressionante. Na volta, o Jairo dirigindo, de repente tem um trevo. E aí o Jairo não sabia se seguia, acho que era Alfenas, se seguia ou se virava e tal. O Sebastião Lopes dormindo. Para lá, para lá, para lá, para lá. E a gente ficou assustado, né? Puxa, o cara tá dormindo, será que... E na realidade era aquilo mesmo, seguir e tal. A inteligência espacial dele era tão boa, é claro que isso é uma brincadeira, né? Que até dormindo ele tinha uma boa direção. A gente tem um outro enxadrista aqui, eu acabei citando ele hoje até, né? Das minhas 10.020 partidas com ele. Se eu soltar ele no meio da rua, você tem um quarteirão, soltou no meio ali, ele não consegue voltar para onde ele estava. Não tem inteligência espacial. É deficitária. E aqui ele é ótimo, lógico, matemática. Tá? Então, quer dizer, tem algumas coisas que são mais propícias para a gente desenvolver aquelas ações nossas, né? Não só questão de QI, por exemplo, hoje tem outras inteligências. Então, a lógica matemática é fundamental para o enxadrista, está citado lá no livro do Gardner. A espacial é a mesma coisa. Então, o extra-tabuleiro hoje pesa muito. Interpessoal é de relacionamento, um vendedor, por exemplo, pessoal, né? Um psicólogo consegue dissecar ali a pessoa, entender tudo dela, né? Interno primeiro, depois também no outro, aí envolve o interpessoal. Musical, pode ser a das artes em geral, mas da música é que o Gardner diz que em laboratório conseguiu medir mais facilmente. E aqui, essa seria a inteligência que a gente chama de corporal cinestésica, de movimento. Um Pelé, por exemplo, ele fazia algo diferente com o corpo dele que se destacava dos outros. Uma bailarina, um nadador, um jogador de basquete, o cara faz algo diferente com o corpo dele que consegue render mais. Então, são essas coisas do extra-tabuleiro que tem muita influência também nos resultados de nível mais alto. Quando você começa a jogar xadrez, você ataca a peça do cara e ele não tira, você toma. Como é fácil jogar xadrez no início? Você faz uma abertura com as peças redondinhas, o outro está com as peças coordenadas. Você vai e destrói ele rapidamente. É semelhante ao que a gente estuda lá no livro Arte da Guerra,
do Sun Tzu, você primeiro prepara, né, o seu exército, né? Cavalaria, infantaria, artilharia, depois vai lá para cima e ataca de uma vez. Como a gente está dando os primeiros passos no xadrez, parece que isso é tão difícil, né? Tem que tirar os cavalinhos primeiro, os bispos, rocar, avançar os peões ali, colocar a dama para jogar, mais como peça coordenadora, porque ela é muito forte, juntar as suas para depois atacar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem mais tem perguntas? Deixa eu ver se tem mais. O Jair está chegando aos 60. Ô, Jair, você tem 40 ainda. Que história é essa? Ó, o NEM, fiz um curso de PNL, né? O pessoal sabe aí, né? Que é a programação neurolinguística. Melhorei muito na parte de concentração, no foco das coisas que estou fazendo, por conta desses pensamentos fora de hora. Quase morro em combate numa troca de tiro. Experiência única e desagradável. Pois é, né? Tem que focar. Deixa eu ver se tem mais perguntas e a gente já volta para o curso. Tá, deixa eu ver aqui embaixo. Ó, xadrez tem a ver com energia também. Já compõe, já companheiro há muito tempo. Ah, tá. Tem muita cabeçada com alguém lá. Será que foi Edmundo Aoyama? Edmundo, eu joguei com ele, inclusive, né? Acho que eu joguei 3 partidas com ele. Mas eu lembro, o primeiro contato com ele foi aquele evento em Jacutinga que nós jogamos, né? Que ganhou um cara que hoje é o que tem mais livros de xadrez publicados em língua portuguesa, que é o Rubens Filgucci. Ele ganhou, né? Teve um blitz na sexta, acho que o torneio foi sábado e domingo. E depois teve o torneio principal. Isso, Agora, o Edmundo, ele deixou a arbitragem, Jair, ele chegou à árbitra nacional. E eu encontrei com ele várias vezes em torneios, né, como jogador. Alguns eu enfrentei, outros ele estava no mesmo torneio. Então, é o cara que chegou à árbitra nacional no topo e depois parou, né? Então, a primeira vez que eu vi, né, em parceiramento por computador, foi em Jacutinga. Era ele o árbitro. Lá em Jacutinga era ele. É esse evento que você falou que deu cabeçada nele, é? Ele é um japonês, exatamente. Não? Ah, tá. Que foi esse de Itajubá. Itajubá 90 e 91 que nós tivemos lá em Jacutinga. Bom, vamos lá então, pessoal. Tem mais perguntas? Não tem? Itajubá foi um torneio, gente, na ABB, que ganhou o José Soares Másculo, era um jogador do Rio, já falecido. Jogou o Segal, jogou o Herbert Carvalho, Segal já falecido também. Herbert Carvalho eu fiz uma entrevista com ele em Araraquara. Estava tendo uns jogos regionais lá, eu fiz uma entrevista com ele, escreveu muito tempo para a Folha de São Paulo. Eu, quando comecei a acompanhar o xadrez, e foi o primeiro campeonato mundial que eu acompanhei, foi em 90. Eu comecei a xadrez em 89. E tinha uma banca de frente à agência do Banco do Brasil, que a gente trabalhava, e eu ficava desesperado para chegar a Folha, né? Para ver a matéria. E Estadão, eu acho que não chegava. Eu lembro só de matérias muito grandes, né? Como o enviado especial da Folha, o Herbert Carvalho. Inclusive, quando eu fiz a entrevista com ele, eu falei isso para ele: olha, você foi um dos caras que mais me inspirou quando eu comecei, porque era a referência que a gente tinha, né? De vez em quando a gente conseguiu o Estadão ali, que tinha aqueles 2 diagramas aos sábados, e às terças saía notícias sobre torneios, inclusive o Espírito da Abertura, né, que é o livro que eu escrevi com o Joel Sintra Borges. A revisão técnica é a do Herman, que escrevia no Estadão. Duas suas de vantagem é ótimo. Eu lembro que nesse torneio, Jairo, estava tendo um comício, a gente foi pro hotel, né?
Tava tendo um comício do PT, foi difícil até chegar no hotel, o pessoal tudo de roupa vermelha e bandeira e tal, né? Você lembra desse comício, não? É, foi difícil chegar ao hotel. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui, né? Então, demos uma filosofada aí, falando um pouco de história e bastidores dessa longa vivência já de xadrez, né? Alguma coisa, claro que vai mais para o âmbito pessoal, mas muita coisa que a gente aborda no Extra Tabuleiro, vocês vão ver que vai aproveitar aí também, especialmente essas coisas ligadas aí a outros saberes. Um negócio que tem que ficar muito atento é que não é só conhecimento técnico que ganha jogo. Não é. Não é de jeito nenhum. Então tem muita coisa do extra tabuleiro que a gente tem que ir conhecer primeiro, né? Fortalecendo aquilo. Por exemplo, a questão da meditação, a questão da atividade física, melhorar a alimentação. Isso para torneios longos são decisivos. O foco ali, imagina o gasto de energia. Eu joguei torneio, por exemplo, eu lembro que Mar del Plata 2000, Mar del Plata foi 2012. Eu tinha que fazer 2/3 para voltar a mestra da FIDE em 11 partidas. Então, eu fiz 6,5 em 11. Quer dizer, fiquei muito próximo ao título de mestre da Federação Internacional em função de performance. Você tem duas formas de conquistar títulos, por performance ou por rating. Então, como era uma etapa do Campeonato Mundial, que classificavam ali 8 para a Copa do Mundo, né, que tem esses continentais espalhados aí, depois você tem Copa do Mundo, que classifica depois para o match de candidatos. Né? O match de candidatos sai ali de vários torneios, dentre eles a Copa do Mundo. Então, é um torneio de 11 rodadas, de alguma rodada ao dia. Então, um torneio muito duro, mas muito duro. Então, tem que economizar energia, né? Você tem que... um lancezinho, se você mexe um peão que não podia, você perde a partida. Nesse mesmo ano, eu lembro de ter jogado Praga. Eu joguei Praga lá na República Tcheca. Estava com 2,47, então estava caminhando para chegar a 2,300 também para tentar virar mestre da FIDE. Mas é muito difícil, né? Porque como eu trabalho 3 turnos, realmente meu tempo é dos alunos. Nunca foi um tempo para mim. Então, o nível de preparação para esses eventos é muito duro. E, claro que tem a questão técnica, mas nesses eventos grandes, como esses dois que eu estou falando para vocês, também eu lembro de 2006, 2005 eu joguei um torneio fechado para a norma de mestre nacional, já é título acima de mestre FIDE. Joguei em 2007, quando eu havia ganho o Paulista interior, com quase 200 jogadores, a Federação Paulista me chamou para jogar um torneio também valendo norma de mestre nacional. Esses torneios são muito duros, você passa ali 4, 5, 6 horas jogando. Tem muito mais do que só a questão técnica. Tem questão psicológica envolvida, tem visão de mundo, tem energia, tem um monte de coisa. Né? Tem gente que reza e dá certo, tem gente que não reza e dá certo também, ou não dá certo também rezando, ou não dá certo sem rezar. Então, é muita coisa do extra tabuleiro, né, que encaixa para um, não encaixa para outro. E eu, por exemplo, né, fiz coberturas aqui para o Clube Xadrez Online, foram mais de 16 mil artigos, e eu tirava muita foto em torneio. De repente, um jogador X lá, né, hoje é GM, nós temos 14 grandes mestres, toda vez que eu ia tirar a foto dele, ele estava com a mesma camisa. Eu, puxa, mas como um cara nesse nível, já tinha sido campeão brasileiro, era mestre nacional, mas o mestre nacional caminhando para ser GM, cara, não é possível. Será que eu vou ter que fazer uma vaquinha e tal para poder comprar a camisa do cara ali? Mas na realidade não tem nada a ver com isso, né? Era a questão que era a camisa da sorte dele. Toda vez que ia decidir ali em mesa 1 ou para ser a partida do título, tava o cara lá com a camisa da sorte, a camiseta da sorte, a cueca da sorte, a meia da sorte, o tênis da sorte. Eu lembro, eu estava jogando um torneio em Botucatu, era um aberto do Brasil, 2005. E tinha um ursinho de pelúcia na mesa de um cara forte, das primeiras mesas. Ali, imagino que a namorada que mandou para ele e tal, né? Mas aquilo, a força dele
esse tabuleiro estava ali, era um totem, era algo que ele, né, se inspirava, algo que dava sorte para ele, né? Então tem isso ligado ao extra tabuleiro. Pessoal, essa posição aí, brancas ou pretas? Ah, tá. Não, isso aqui é um banner. É um banner grudado na parede, ele tem 3 metros por 2. Então ele pega uma parte da parede, pega uma parede inteira, né, da porta para cá, e pega aqui, porque isso aqui é um estúdio. Então tem softbox, tem aqueles fundo infinito, né? E aí depois eu tiro, aí esse que a gente faz de fundo infinito, inclusive, né, um dos grandes apoiadores do Clube Xadrez Online, e um pouco dessa estrutura aqui, ele que forneceu para a gente, está aqui, né, dentre esses participantes, é um dos grandes colaboradores, apoiadores do Clube Xadrez Online, além de um aluno dedicado que está aqui todo dia. Então, alguma parte desse material aí é influência desse nosso benfeitor que está aqui entre a gente. O Jairo acha que empate. Tem força divina também, né, Alex? Então, isso aqui é de fato, tá? Ele é fosco, mas mesmo assim reflete um pouquinho da luz, né? Porque as luzes aqui, elas são fortes, porque tem softbox e tem várias luzes associadas para dar uma boa luminosidade. É claro que nesse momento eu deixei só um softbox ligado, porque senão fica muito clarinho ali atrás. O Jairo acha que é empate. O rei segura. O bispo enrola, o cavalo roda. Roda, roda, não vai. Roda, roda. Tem uma música ali, não tem? É do Chacrinha. O Bervan acha que é empate. O Anderson diz que prefere as brancas. O Eduardo já tem até lance, o cavalo é 4. Uai, mas não posso tomar, não? O Jair já tem a sequência toda: cavalo D7, cavalo F6, cavalo G4, cavalo H6. E não dá em nada. Tá certo. Cavalo A4, então, né, Eduardo? Tá. Então, olha só, o cavalo aqui, aí a gente começa a fazer comparação. Quem já estudou ali o Pacman, Estratégia Moderna de Xadrez? Lá no início, ele fala que tem 6 posições que você faz um comparativo, né? Você compara os reis, compara material, você compara estrutura de peões, os grupos, você compara a qualidade de cada peão, você compara uma peça em relação à outra, bispo, cavalo, torre e dama, e o rei, né? Se um rei está mais ativo que o outro, e você compara a inter-relação das peças e peões. Então, são 6 coisas que ele dá. Uma das coisas mais importantes é o comparativo de peças. E aí é o penúltimo item que ele dá, é exatamente quem está melhor aqui, é o cavalo ou o bispo? Então a gente já vê que o cavalo é dominante, o jogo é fechado. Só que o bispo ele pode ser bom ou pode ser mal. O cavalo dominante, enfrentando um bispo bom, opa, ele vai ter mais dificuldade. O bispo bom é aquele que corre por casas de cor diferente aos peões mais avançados, né? Especialmente esses próximos ao centro que estão bloqueados. Você não tem como mudar a posição dele, você não muda o status dele. Ele fica lá paradão e tal. Então aqui, o bispo sempre fica sendo um peão grande, né? O irmão menor aqui, o irmão maior dessas pecinhas que estão bloqueadas. Então, quer dizer, o cavalo é dominante, o rei está melhor colocado, o bispo é mal. Então, quando a gente estuda teoria de conversão, né, como é que você converte posições? Então, tem jogadores que são muito bons de conversão, né? Capablanca, por exemplo. Pequenas vantagens ele conseguia converter. Karpov, por exemplo.
pequeninas vantagens, ele ia somando aquilo, conseguia converter. Rubinstein foi o cara, né, que falou do princípio das duas debilidades. Então, uma debilidade só, às vezes não ganha. Precisa de uma segunda, quem sabe uma terceira. Porque você tem vários pontos para pressionar o cara. Porque se você ataca um ponto, ele defende um ponto. Mas se você ataca dois, já está mais difícil para ele. Se ataca três, mais difícil ainda. São videoaulas aqui do Clube Xadrez Online. Chama Como Converter Vantagem, volume 1 e volume 2, do GM Evandro Barbosa. Quem não tem acesso ao Maestros, lá pelo canal do Clube Xadrez Online, tem 926 vídeos. O vídeo não vai estar lá inteiro, 1 hora, como cada volume desse. São 2 horas ensinando a converter vantagem. Mas tem um sample, tem uma amostrazinha lá. É só você digitar lá no canal, converter ou vantagem. É sempre uma palavrinha-chave. É uma videoaula do GM Evandro Barbosa, dos cursos que ele fez aqui com a gente, né? Então, tem os cursos meus, mas lá no passado, né, a gente fez várias parcerias com o GM Iago Santiago, o GM Evandro Barbosa, que tem cerca de 300 horas de treinamento aqui. Hoje tem carreira solo, né? Ele tem a empresa dele, ele faz, tem o canal dele, ele é daqui, da cidade, inclusive, né? Já me deu aula, já dei aula para ele quando ele era garoto. Mas lá no Maestro são 1.200 horas de treinamento e a cada ano a gente produz mais 800. Então, atualmente, essa produção só aqui online são 400 horas, né? Tem outras 400 que tem mais 2 professores fazendo, o Julian e o Giovanni. Tem algumas que eu faço também. Então, isso são videoaulas pagas. Então, uma pessoa que assina o Maestros. Isso é caro? Não é caro, porque é R$ 996 por ano e no segundo ano você você tem desconto, né? Só que o seguinte, você tem, então, um custo, se são 2.000 para 1.000, você já tem ali 50 centavos sai cada vídeo, né? Então, e pode assistir aqui online, pode baixar, pode... Você estuda aqui comigo, ainda pega os vídeos. Então, tem coisa que a gente faz aqui que é paga, tá no Maestros. Tem coisa que é de graça, está lá no canal. Então, às vezes, lá no canal você não tem o completo, né? Você tem uma palhinha ali, você tem um sample, uma amostra, tá? Então, chama Como Converter Vantagem. Robervan, as brancas ganham. Calça, nossa, calça impressionante. Ele transforma... cara, o calça nunca vi igual, né? Do nada. Chega no final muito igual, com ele você perde. O rei consegue entrar nas casas escuras. Cavalo A4. Começa... Tá. O Alex acha que dá para fazer alguma coisa aí. Levar o rei lá para F8. É a ideia do Robervan. Talvez o rei preto consiga segurar em C6, C7. O Robervan acha que é cavalo A4. Pessoal, já está na hora, então. Eu vou passar os lances aqui, senão o aluno das 10 chega. E aí nós vamos atrasar a aula dele, né? Ó, ou entraria por C5 ou por A5. Então, agora, a gente vai fazendo a infiltração, ó. Viram? Agora ele vai entrar em D6. Então, ele vai migrando. Por isso, a necessidade dos pontos de apoio. O jogo bloqueado, você tem os pontos de apoio. E aqui, lembrar sempre da questão do ganho de tempo, né? O zug-zwang acontece a todo momento. Ó, agora ele vai entrar lá em F6. Então, são os pontos de contato. Fez a inscrição, já ganhou. Acho que podem até mandar o troféu lá para casa dele, nem precisa jogar não. E aí foi, né? Porque agora o bispo ficou sem saída. Então, acabou aí. Pessoal, obrigado demais aí pela boa companhia. Amanhã nós estamos de volta para encerrar o curso. E amanhã vai ter, né, os bispos. Amanhã a gente vai ter luta dos bispos de mesmas cores e bispo de cor oposta. Com isso a gente fecha os 4 grupos. A gente olhou os cavalinhos antes, olhamos agora a luta do cavalo contra o bispo e depois bispo de mesma cor e bispo de cor oposta. Tá? Beleza, Alex? Que bom que você está participando aqui com a gente, o Ney também, o Jairo, meu mentor aí, o Jairo, nosso grande apoiador aqui, o Robervan. Legal. O Anderson, menino dedicado, né? Trabalha
Depois do trabalho, vem aqui prestigiar a gente. Bom demais. Eduardo também participou. Pessoal, valeu, obrigado, tá? E, né, isso aqui está gravando, depois o pessoal do Maestros vai ter acesso também. Então, obrigado, Alex, Eduardo, Jairo, o Ney, Robervan e o Anderson. E a galera que participou com a gente aqui hoje, tá bom? Tchau, gente! Deu tempo de vir hoje. Muito bem. Obrigado, abração, tchau.